Olá, bom dia! Hoje eu quero convidar você a pensar como todos nós podemos ajudar a reduzir a emissão de gases poluentes que retêm o calor do Sol e fazem com que a temperatura do planeta aumente. O aquecimento global já está provocando grandes desastres naturais. A gente tem acompanhado enchentes, alagamentos, temperaturas muito altas. De acordo com especialistas, é preciso descarbonizar o planeta, ou seja, reduzir emissões de carbono na atmosfera. Casas, fábricas, transportes estão na lista dos que mais poluem. No Poder e Negócios de hoje, você vai conhecer iniciativas para gerar energia limpa, preservar os recursos naturais e melhorar a sua, a minha, a nossa vida, a vida de todo mundo. A Associação Nacional das Entidades Representativas de Energias Renováveis foi criada para movimentar uma economia verde, para gerar empregos, renda para quem quer empreender nessa área. Quer saber como? A gente vai conversar com Rudinei Miranda, presidente da associação, que está aqui com a gente. Presidente, muito obrigada. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, Meire. Que coisa boa a gente poder falar sobre essas mudanças climáticas, né, que estão preocupando o mundo inteiro. E a nossa necessidade é despertar justamente essa consciência. Como despertar, né, gente? A consciência, a responsabilidade das pessoas de investirem numa economia verde, que é um modelo de economia que se preocupa com o bem-estar das pessoas, com a redução de riscos ambientais e escassez de recursos naturais. Como a associação pode despertar essa consciência, presidente? Não, perfeito, Meire. Primeiramente, bom dia. A associação ela tem o viés de fortalecer a cadeia produtiva, né? Os empresários que investem dentro do segmento e que, porventura, têm um papel muito importante na economia, porque existe uma força de trabalho, né? Um incentivo e um investimento para que toda uma cadeia seja capacitada, desde a cadeia educacional até a profissional. Então, o foco da associação é fortalecer que as associações elas sejam fortes e estejam trabalhando com as parcerias dentro da educação, porque com essas parcerias, com esse fortalecimento, a gente entende que na ponta a gente vai influenciar o que é fundamental, que é a população. E também a gente precisa despertar essa consciência para evitar desastres como esses, né? Enchentes, alagamentos. A gente tem acompanhado no sul do país essa tragédia, mas ao longo de muitos anos a gente tem visto, né, as mudanças climáticas atingirem de uma forma muito forte a população mundial. E a gente sabe da necessidade de criar iniciativas como a associação. Já nasceu grande, com muitos estados e muitas empresas participando dela, presidente. Exatamente. Nós temos aí uma estimativa, né, um cálculo inicial de cerca de 800 empresas participando desse conjunto de empresários, de associações. E 11, né, nós temos com 10 estados já fazendo parte da Associação Nacional. Esse final de semana já tivemos a adesão de mais um estado, então são 11 estados preocupados com a pauta da sustentabilidade, preocupados em desenvolver a pauta de energias verdes, né? Ou seja, a gente precisa, não é uma pauta mais só econômica, é uma pauta urgente, né? As imagens aí dizem tudo. Ou a gente começa a trabalhar numa pauta sem ser uma pauta de marketing, uma pauta de filosofia, para uma pauta real. Ou a gente toma essa iniciativa e a gente começa a investir pesado em mudar a matriz energética, que é a pauta que as associações de energias estão bem focadas, ou a gente realmente não vai ter um planeta para amanhã, né? Ou seja, nossos filhos, nossos netos não vão estar aqui para usufruir esse planeta. E a gente precisa agir de uma forma prática, porque a população precisa consumir alimentos, precisa tomar água potável, se deslocar, precisa consumir energia, né? Vai ser preciso readaptar o mundo, a gente sabe, isso tem um custo. Perfeito. E as pessoas e as empresas também se preocupam com esse custo, né? Como é que o povo está preparado para fazer essa mudança? As políticas públicas, elas são práticas ou só são bonitas no papel? Esse é um dos principais pilares que nós estamos trabalhando, né? É trabalhar na política pública. Não adianta ter uma política pública que seja bonita no desenho, mas na ponta ela não seja efetiva, né? A associação ela tem um viés, além de fomentar a questão do impacto social, né? Do conhecimento, de sensibilizar a população e a todo o ecossistema. Nosso papel é também representar essa pauta junto ao parlamento, junto a políticos que fazem essas normas. Então, elas precisam ser execuíveis, elas precisam ser acessíveis. Não adianta ter uma política pública, a sustentabilidade, a gente vai fazer, vai acontecer, e no final das contas a gente não tem como financiar isso. A gente não tem acesso para a população conseguir investir nesse tipo de tecnologia. Então, o que a gente está brigando bastante, construindo através de muito planejamento e articulação, é mostrar para os entes públicos
que a gente precisa reformatar e desenhar políticas públicas que realmente na ponta sejam acessíveis, porque a gente só vai conseguir fazer. Não adianta também eu sensibilizar a população e não dar o caminho para que ela invista nisso. Né? Claro, então, e inclusive os cientistas, eles apontam para melhorar essa necessidade que a gente tem já faz tempo, né? Eles falaram que é preciso melhorar o clima do planeta, reduzir aí o risco de colapso, a gente sempre está falando disso, né, gente? Adotar medidas individuais e também coletivas, como o presidente falou. Os transportes aéreos, por exemplo, movidos a combustíveis fósseis, estão entre os que mais poluem. Mas quem é que vai, presidente, reduzir o ritmo de uma aviação? As fábricas, por exemplo, a gente tem fábricas espalhadas pelo mundo, fábricas que poluem de verdade, mas que ao mesmo tempo fazem uma produção gigante, mantêm milhares de empregos. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. Né? Na prática, como é que a associação pode trabalhar nesse cenário? Perfeito. Nessa parte mais voltada a como descarbonizar o planeta, o que a gente está incentivando muito é, primeiro, um critério de incentivar que novas tecnologias sejam aplicadas. Né? Isso aí tem que ser o pilar de toda grande potência, todo país que se preze, que realmente defenda essa pauta, tem que investir em novas tecnologias. Então, a gente já tem vários estudos e a academia precisa ser muito fortalecida. A gente tem visto aí uma deteriorização, né, do incentivo à academia, mas a gente precisa ter mais pesquisa e mais desenvolvimento de tecnologias que usem fontes de energias renováveis. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas partindo do pressuposto que elas existem e impactam, a gente precisa ter ações mitigadoras e que façam um contraponto a essa poluição, que é justamente incentivar mais energia eólica, incentivar mais energia solar, incentivar mais biomassa, que são aquelas fontes que conseguem minimizar esse impacto, enquanto a gente sabe que existe um tempo de avanço dessa tecnologia para que a gente possa gradativamente substituindo. A gente não consegue substituir de uma hora para outra. Então a gente precisa associar a academia, que vai desenvolver a tecnologia, com formas mitigadoras, né, mas que conseguem ali diminuir ou impactar menos o planeta nesse sentido. É porque a gente destaca a necessidade de consumo de energia limpa, porque a gente consumindo energia limpa, a gente está falando de uma energia solar, a gente está falando de uma energia gerada a partir dos ventos, a eólica, a biomassa. A gente tem acompanhado como é importante a gente fazer essa migração, mas a gente sabe que também tem um custo. Por quê? Porque quanto mais gás poluente a gente tem, mais o clima fica abafado, a temperatura aumenta, então tem esses alagamentos, o planeta não sustenta mais. Inclusive tem um estudo da Câmara de Comercialização de Energia, gente, que é muito importante a gente destacar aqui, de energia elétrica, que apontou que no ano passado o Brasil bateu recorde de geração de energia limpa com 93,1% de fontes renováveis. Isso inclui energia gerada a partir do sol, dos ventos, a biomassa. E os estados do Nordeste, eles aparecem como responsáveis por 82,3% de energia solar e eólica no país. Então, como é que Pernambuco está dentro desse cenário, presidente? Pronto, a gente tem um desafio grande, né? E aí falando também enquanto presidente aqui do Estado, né, da Associação Pernambucana de Energias Renováveis, a gente tem um desafio de justamente reposicionar o Estado. O Estado é um dos que tem mais potencial energético, tá, para gerar através de fontes limpas. E a gente precisa desenvolver política pública. Hoje o Estado de Pernambuco ele precisa gerar mais incentivos fiscais, né, e desenvolver mais a academia para que se tenha atratividade, para que o Estado desponte dentro de todo esse potencial que ele tem e capacidade. Então hoje no ranking no Nordeste nós somos o terceiro, tá, no ranking, né, dos 7 estados nós estamos na terceira posição, mas a gente entende que tem um gap muito grande em relação aos outros e que a gente tem um potencial muito grande. Então faz parte da missão da associação fazer essa interlocução com o governo, construir políticas públicas, fortalecer os empresários para que eles tenham capacidade também de absorver esses projetos. Não adianta também cobrar do setor público e não ter um grupo corporativo preparado. E também articular muito com a academia para que a gente tenha profissionais para não precisar importar de outros estados. A gente tem que fortalecer a mão de obra pernambucana, essa é a nossa missão. Né? Então a gente está triangulando dessa forma, governo, empresário e academia, para que a gente realmente possa reposicionar o Estado e colaborar de forma significativa nessa mudança da matriz. É um grande desafio. Agora, o senhor falou aí sobre a necessidade de investimento. Há muito espaço para investir. De acordo com a JUSEP, a Junta Comercial do Estado, gente, Pernambuco cresce em número de investidores em negócios que envolvem fontes de energia renováveis. São 2.546 empresas.
7.682 microempreendedores individuais os MEIs, atuando na comercialização e instalação de equipamentos, com destaque para as placas fotovoltaicas, que a gente já falou aqui no Poder e Negócios, lembra? E ainda tem outro dado importante, mais de 76 mil usinas solares espalhadas aí do Recife até o sertão de Pernambuco. Então tem muito espaço para o povo trabalhar, para investir, para ganhar dinheiro e também preservar o meio ambiente, né? Exatamente. Um dado que eu costumo falar para mostrar o quanto a gente tem espaço para investimento e crescimento, né? A concessionária de energia pernambucana, né, ela divulgou recentemente em uma das nossas reuniões com eles, que eles bateram, esse número já deve estar bem atualizado, mas eles bateram, acho que foi no início do ano, 4 milhões de medidores, 4 milhões de clientes. E você acabou de falar um dado que até está um pouquinho mais atualizado, a gente tem 85 mil usinas instaladas no estado. Já pulou de 76 para 85. Isso, 85, e que elas beneficiam cerca de 150 mil pessoas, porque eu posso ter uma usina que ela beneficia mais de uma pessoa. Então, a gente está falando 4 milhões de usuários para 150 mil. Então, veja a quantidade de oportunidade que a gente tem no estado. Ainda tem muito investimento a ser feito, ainda tem muito espaço para crescimento. A gente sabe que existem algumas dificuldades, como legislação, né, a questão da malha elétrica, que a gente precisa reforçar, mas assim, é um mercado muito novo, está só começando. Né, a gente tem uma responsabilidade social, econômica, né, e ambiental com relação a esse desenvolvimento. E é isso, Pernambuco é um celeiro para esse desenvolvimento. E a gente trabalha muito nessa pauta porque existe muita oportunidade e muita viabilidade de altos investimentos mesmo. Então, o que a gente precisa fazer é realmente ter essas entidades, e a associação vem muito com essa gana de fazer isso acontecer, de fazer essas articulações para que isso aconteça e o nosso povo seja beneficiado no sentido de emprego, né, o nosso planeta seja beneficiado no todo o impacto que isso pode gerar. A gente começou a nossa conversa falando de conscientização da população, mas a gente precisa mostrar para as pessoas que quanto mais elas conhecem desse mercado, mais elas podem faturar. Né? Além de fazer um bem danado para o meio ambiente, elas podem faturar bastante. Né? A ANEEL já fez, inclusive, reunião de planejamento, de ações. O que foi determinado? Perfeito. Né? No horizonte do âmbito nacional, a ANEEL ela tem como princípio, como pilar, né, orquestrar junto com todos os estados, porque uma coisa é Pernambuco, outra coisa são vários estados trabalhando juntos, para justamente democratizar o acesso à informação, porque muitas das vezes, é o que você falou, tem muito desconhecimento. Às vezes a pessoa pensa que aquilo é impossível, que não é acessível, e muitas das vezes não. Existem formas de você entrar nesse mercado que justamente essas entidades podem apoiar. Então, em cada estado, nós estamos preparando as associações estaduais para que elas sejam o ponto base, o pilar dentro do estado, para suportar novos investidores, né, pessoas que querem entrar nesse mercado. Então, se a pessoa quer investir hoje em fontes renováveis, minha sugestão enquanto presidente da ANEEL é procure dentro do seu estado a associação que cuida, né, desse mercado, que apoia, porque ela vai ser o melhor elo entre academia e ente público e você que quer entrar. E aqui em Pernambuco, as pessoas vão para onde, se direcionam de que forma? Pronto, aqui nós temos a Associação Pernambucana de Energias Renováveis, no qual, coincidentemente, eu estou presente nesse momento, tá? E fui conduzido ao presidente da Nacional, dado o trabalho justamente exitoso que a gente está fazendo em Pernambuco. Então, a gente virou um case de sucesso, né, e de modelo de gestão que outros estados começaram a entender que faria sentido. Por quê? Porque o que a gente faz aqui em Pernambuco? A gente se posicionou dentro do estado como esse elo entre a academia, entre o governo e os investidores. E aí, quando você consegue realmente se consolidar como esse elo, você consegue tirar a burocracia, você consegue tirar as dificuldades e mostrar às pessoas que é viável, que é importante fazer esse tipo de investimento. E aí você começa a trazer pessoas empolgadas que às vezes estavam ali sem querer investir, ou grandes investidores que dizem agora, poxa, o estado de Pernambuco está organizado, então vamos investir lá. Entendeu? Então, esse é o prazer que a gente tem. Então, hoje, a Associação Pernambucana de Energias Renováveis, a APR Renováveis, eu diria que é um bom caminho para você investir no setor. E eu acho interessantíssimo essa pauta de descarbonização. O senhor começou a falar logo no início, e é importante que a gente também aqui fale para você que está do outro lado, que tem uma outra meta importante da ANEEL, que é ajudar a descarbonizar o Brasil. Como é que vocês pretendem alcançar essa meta? A gente sabe que existem várias instituições também envolvidas nesse planejamento, né? nessa grande meta, nesse desafio, que não é fácil. Perfeito. Dentro da nossa estrutura, né, organizacional, nós criamos um conselho, que é o Conselho Consultivo, que ele visa fazer articulação com vários órgãos nacionais, tá?
que trabalham em prol da descarbonização do país, tá? Então, a ideia é que tenha a ANEEL, que tenha a ONS, que tenha as entidades que realmente estão em prol disso, outras instituições nacionais, para que a gente possa justamente desenhar a política pública. Ninguém vai conseguir trabalhar nessa pauta fazendo sozinho o seu movimento. A gente precisa pensar enquanto política pública. Então, a ANEEL entra para trazer todos os tomadores de decisão de Estado, botar na mesa, junto com quem está desenhando a política pública, e conseguir desenhar algo que realmente seja efetivo. É aquela história de não adianta eu desenhar algo que eu não conheço a base e quem vai implementar. Então, agora, né, ela tem quem vai implementar. Ela tem todos os presidentes de Estado. Então, é botar esses presidentes na mesa, cada um conhecendo a sua particularidade, a nuance do seu Estado, e dizer isso aqui se aplica, isso aqui não, desenhar junto e implementar. Então, a gente acredita que realmente, com essa estrutura, a gente vai conseguir ser efetivo nesse processo. Presidente, a empresa que quiser fazer parte da ANEEL, ela precisa seguir alguns critérios? Ela tem que obedecer algumas regras? Que tipo de empresa pode fazer parte dessa associação? Pronto, perfeito, excelente pergunta. Primeiro, a ANEEL ela é uma associação de associações. Então, a priori, sempre que uma empresa buscar se associar à ANEEL... Vamos dizer uma padaria ou então uma fábrica de plástico, como é que o dono deve pensar assim, poxa, o que é que eu vou ganhar me associando à ANEEL? Perfeito. A ANEEL ela tem uma estrutura estadual, né? Então, a gente sempre vai recomendar que o empresário ele busque lá aquela associação regional. No caso aqui é a APR Renováveis. Aqui é a APR Renováveis, tá? E aí tem dois, vamos dizer assim, dois caminhos, né? Tem aquele consumidor, que é o dono da padaria, do mercado, que quer consumir, investir, ou seja, para ele mesmo, ou seja, ele quer botar energia solar, fazer esse investimento. Então, a APR Renováveis pode direcionar para empresas que trabalham ali na região e que são, vamos dizer assim, verificadas, né? Porque nesse mercado, uma coisa que você falou que eu acho que é importante destacar, é um mercado que ele expandiu muito e expandiu um pouco sem um filtro, vamos dizer assim. Então, o consumidor ele precisa ter esse cuidado de procurar empresas que não vão sumir, que vão estar aqui amanhã para dar suporte, né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem dentro da associação, de fazer um filtro das empresas que são associadas, para que quando o consumidor, né, o investidor, ele venha procurar a associação, Caruaru, Petrolina, na região que for, a gente tem um conjunto de empresas e dizer, ó, essas empresas aqui, né, é claro que a associação ela não pode validar a qualidade, mas ela verifica, é uma empresa séria, existe, tem engenharia, tem registro no CREA, já existe há um tempo, tem funcionário, aí a gente consegue dizer, ó, tem um conjunto de empresas que pode te atender nessa região. E aí elas vão mandar orçamento, o cliente vai escolher a melhor opção para ele. Então, esse é o nosso papel, é de filtrar dentro do mercado as empresas sérias, né, e referenciar elas para que o investidor, né, o tomador ali do investimento, ele possa decidir da melhor forma possível. E você ter a chancela, né, ter aquele filtro de sustentabilidade. A gente vem acompanhando aí o surgimento de vários termos, né, que antes passavam assim meio que despercebidos. Economia verde, emprego verde, tudo isso precisa entrar mais, né, no dia a dia das pessoas, né, para que elas possam se interessar, para que as empresas também possam participar desse movimento. Economia verde, emprego verde. Como que a gente pode explicar de uma forma simples o que esses termos significam? Pronto, perfeito. Hoje o mercado ele exige isso, eu vou dizer assim, hoje já tem cliente, né, já tem uma parcela da população que ela busca empresas, né, que investem em sustentabilidade, que os processos delas existem, né, realmente algo vinculado ali à otimização de recursos hídricos, à geração eficiente e sustentável. Então, o emprego verde, né, ou seja, o negócio, né, voltado à matriz energética sustentável, são aqueles empreendimentos, aqueles investidores que entendem que ele tem uma real responsabilidade com a mudança do planeta. E aí a gente vê indústrias de cosméticos atualmente super comprometidas, não é, com essa economia verde, em não maltratar o meio ambiente, não destruir a natureza. Isso é muito importante. E aí a gente pergunta onde é que a gente encontra esses empregos verdes, por exemplo? Eu estou puxando muito sardinha para a APR Renováveis, mas a APR Renováveis, né, ela é um pilar novamente, né? Como ela congrega, né? No caso de Pernambuco, nós congregamos eólica, biomassa, solar, né, hidrelétrica, enfim, a gente está buscando reposicionar a associação. Até ano passado era só solar e esse ano a gente abriu para buscar representar os empresários de todo o setor. Então, dentro da associação, a gente consegue direcionar, né, porque a gente vai captar aquele interessado e vai para dizer, ó, tu quer trabalhar na eólica? Então, existem essas empresas aqui, tentar fazer o elo e direcionamento da necessidade desse mercado. Solar, a mesma coisa, né?
biomassa, a mesma coisa. Então, assim, a gente tenta buscar direcionar. Agora, claro, os principais canais sempre vão ser as agências de trabalho, né, ou as próprias empresas que são os grandes players contratantes do mercado. Tá? Mas a associação ela tem buscado fazer esse papel de interlocução, né, que eu acho que é o principal papel da associação, é essa interlocução, de mostrar à sociedade que existem muitas oportunidades, né? Hoje a gente tem déficit de mão de obra em Olha solar, isso, gente. entendeu? Está faltando gente para trabalhar nesse mercado. Está faltando muita gente para trabalhar, tem muita oportunidade para investir e está faltando muita gente qualificada. Hoje, e aí eu vou dizer enquanto bairrista, né, que a gente diz, né, enquanto quem defende Pernambuco, às vezes a gente está tendo que contratar de outros estados porque a gente não tem mão de obra aqui. Então a gente precisa alertar a população, porque a questão de formação ela tem um ciclo. Você não forma uma pessoa de hoje para amanhã. Então, é o que eu falei mais Então, os institutos, as escolas formadoras, elas precisam se preocupar também com essa pauta. Aproveitando, viu, gente, a gente está num ano de campanhas eleitorais, vamos ficar atentos aí às pautas que dizem respeito à preservação da natureza, de recursos naturais e a preocupação com a sustentabilidade. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a falar sobre empregos, geração de renda com a economia verde. Você vai saber também como participar de um fórum que vai reunir especialistas em geração distribuída com fontes renováveis. Esse encontro será no Recife e vai trazer as tendências do setor que cresce no Brasil. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, que hoje está falando sobre a corrida contra o tempo para diminuir a temperatura do planeta e tornar a nossa vida melhor. Os cientistas alertam há décadas o que se tornou realidade, né, gente? A economia desenfreada, acabando com recursos naturais, provocando impactos com ondas de calor, enchentes, escassez até de comida. Você pode se perguntar o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque se cada um de nós se compromete em não jogar o lixo em canais ou no meio da rua, em reduzir a emissão de gases poluentes, reciclar o que for possível, entre outras medidas, pode ser que o nosso futuro seja menos traumático. Nós estamos com Rudinei Miranda, presidente da Associação Nacional das Entidades Representativas de Energias Renováveis. Essa associação reúne estados e empresas que querem movimentar a economia verde, gerando emprego, renda e, ao mesmo tempo, preservando os recursos naturais. Vamos aqui listar alguns negócios que podem fazer parte desse rol aí de economia verde? Não, perfeito. A gente tem o próprio fato, eu vou falar dos mais simples, não necessariamente a energia, mas a gente tem reciclagem, né, reaproveitamento, né, de lixo, né, de desertos, que muitas vezes são desprezados, mas pode ser utilizado. A gente tem na pauta de energia, né, a questão da energia solar. Então a gente tem negócios desde você instalar, que é você realmente investir na parte de instalação, como a parte de projeto, como a parte de comercialização dos equipamentos. Então, acho que isso aí são equipamentos que são bem investidos. A energia eólica, a biomassa. Os carros elétricos. Crédito de carbono. As editoras que se preocupam com aquelas publicações, né, que falam sobre preservação do meio ambiente. Vamos destacar também essa geração de energia solar dos ventos, como você tem falado. Exatamente. Mobilidade elétrica que você falou é fantástico. Hoje você vê um aumento de veículos, né, dentro das cidades, né, das grandes cidades, né, cada vez mais, porque é uma forma também de você contribuir com todo esse processo de descarbonizar o planeta. Né? Então, é você tirar aquele combustível fóssil e você ter a eletricidade, que você ainda pode gerar na sua própria residência. Então, você gera sua energia, contribui com a redução, você investe no veículo elétrico e você também aproveita todo o processo. Então, todas essas tendências de mercado, né, de mercado verde, estarão no fórum que vai acontecer em agosto, aqui no Recife. Exatamente. Dia 7 e 8. 7 e 8 de agosto, nós vamos ter o Fórum GD, que é o Fórum de Geração Distribuída, tá? Promovido, né, para que toda a população tenha acesso a esse conhecimento. Então, várias tecnologias vão ser apresentadas, mobilidade elétrica, crédito de carbono, como gerar sua própria energia, onde investir, né? E não só o grupo de empresários apresentando, mas principalmente para a população, que precisa entender como se beneficiar desse processo. Acho que o foco do fórum é esse, é trazer muito conhecimento para quem investe e principalmente para a população que contrata esse tipo de solução
e quer saber como é que eu posso fazer o meu papel, como é que da minha forma eu posso investir e mudar e contribuir, que é aquele negócio um pouquinho de todo mundo, a gente consegue fazer algo muito grande, que eu acho que isso é o fantástico. Os detalhes desse fórum estarão no site, vão estar nas redes sociais da PR Renováveis. A gente pode colocar aqui, inclusive, o site da PR Renováveis para o pessoal em casa ver como é que, para se situar, para ver o que é que encontra. Também tem um telefone de contato, ó, a PR Renováveis em todo o estado. Ali você tem um pouco da história, né? Pernambuco tem energias renováveis, você pode explorar um pouco desse site e também tem um telefone de contato, viu, gente? Eu vou deixar aqui, ó, é o 819-9823-0155 para fazer contato com vocês, para saber como é que pode participar tanto do fórum como também da PR Renováveis, né? Exatamente. No site nós estamos como co-realização do evento, tá, do fórum, então o Pernambuco está sediando, apoiando e sediando esse evento, que é um evento de porte nacional, tá? Então vários estados estarão aqui em Pernambuco para absorver esse conhecimento e levar para os seus estados também, né, como investir melhor em sustentabilidade, né? E Pernambuco, através do site, do contato, a gente consegue trazer não só essas informações de outros eventos, porque a gente está empenhado em trazer grandes eventos para Pernambuco, como também fazer essa aproximação com o empresário. Quem investe em eólica, biomassa, solar, pode entrar em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer de recepcionar esse empresário e inserir ele na cadeia produtiva do Estado, para que todo mundo consiga crescer de forma igualitária e com todos os acessos devidos, e aí a gente fortalecer nosso Estado, reposicionar e gerar uma matriz energética cada vez mais sustentável. Interessante como a gente precisa unir ciência e tecnologia, indústria e a população para transformar o mundo. A gente tem visto aí os desastres naturais. Tudo isso depende do ser humano. A gente precisa repensar fórmulas, né, de tornar os produtos mais acessíveis para garantir a sustentabilidade do planeta. A gente não tem outro caminho, né? E mudar também o formato dos negócios, presidente. Perfeito, exatamente. A gente acredita nisso, né? A essência da Associação Nacional, das associações regionais, é justamente bater na pauta de forma direta, né, de que a gente precisa tomar uma postura ativa, né, proativa. A gente não dá mais para esperar. Então, a gente realmente está empenhado em fazer todo o ecossistema entender, né, e articular para que realmente as coisas aconteçam, porque a gente acredita que efetivamente esse tipo de postura que vai fazer com que a gente tenha um futuro mais sustentável, um futuro mais próspero. E é urgente, é uma pauta urgente, né, Meire? É urgente, mas olha, a gente agradece demais a sua participação aqui, presidente. A gente espera que o mundo seja mais verde, né? Que haja mais empregos e mais renda dentro da sustentabilidade que for possível. Muito obrigada, viu? Um bom dia para o senhor. E bom dia para você também. A gente marca um novo encontro no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Grande abraço. Tchau, tchau. Até lá.